Vamos lá. Nós estamos em 7 na sala, né? Começando a aula agora, 19h10, tá? Que é o mesmo horário da faculdade. Então, se alguém chegar, eu vou acomodando na sala, tá bom? Então, vamos voltar um pouquinho naquilo que a gente vinha falando, né? Para lembrar, né, que a contabilidade que é aplicada ao setor público, ela é aplicada como em qualquer ramo contábil, tá? Então, ela obedece os princípios fundamentais da contabilidade, tá? A contabilidade pública é natural, ela tem diferenças da contabilidade privada, né? Porém, né, a contabilidade pública, ela segue os mesmos critérios determinados pelo Conselho Federal de Contabilidade, tá? Então, é o mesmo caminho, tá? É o mesmo caminho, tá? Então, ela vai obedecer os mesmos princípios, que é o princípio da competência, né? O princípio da integralidade, tanto na receita quanto na despesa. Então, ela segue o mesmo padrão dos conceitos contábeis. Ela é diferente porque é aquilo que nós falamos no decorrer das aulas, né? É, na contabilidade pública, determinados itens, né, lá do patrimônio, eles não são registrados. Ruas, avenidas, praças, logradouros, de um modo geral, rios, né? Então, isso não tem o registro, né, no patrimônio da contabilidade pública, por isso que ela difere da contabilidade privada. Mas quanto ao restante, segue o mesmo critério, tá? Então, a contabilidade pública, ela é importante, né? Ela tem muita importância, porque é através da contabilidade pública é que o executivo toma situações, né? Toma pé das situações e toma decisões. E quando a gente fala o executivo, a gente fala do executivo nas 3 esferas, né? Seja na esfera municipal, na estadual ou na federal, tá? Então, que a contabilidade pública, ela, além do registro dos fatos, né, ligados à execução orçamentária, né? Porque a execução orçamentária é o momento em que o executivo começa a tomar as providências de direcionamento, né, para cumprir as metas orçamentárias que foram traçadas. Então, além dos registros, né, que são evidenciados, né, dos fatos ligados à administração financeira e patrimonial, se exige, né, que todos os fatos sejam contabilizados. Então, há necessidade de contabilização. Então, é muito importante na contabilidade pública que, no momento em que começam as providências, né, da execução orçamentária, já começa a se fazer os registros, né? É importante, porque é a partir daí que o executivo começa a acompanhar, né? A contabilidade é importante porque se o prefeito, o governador, ou o presidente da República não tomar pé da situação, ele pode extrapolar aquilo que foi determinado no planejamento orçamentário, né? Ele pode ferir a lei de responsabilidade fiscal e ele pode perder o mandato, né? Em qualquer uma das esferas. Daí a importância da contabilização. Então, a contabilização vai acontecendo. No momento que o executivo tem que tomar uma decisão, ele toma a decisão em cima de registros que sejam muito confiáveis, né? Então, daí a importância, né, de se ter uma contabilidade pública muito bem
preparada e trabalhada, né? Então, a contabilidade pública, ela deve evidenciar, né? E aí fala tempestivamente, quer ver, no tempo apropriado, no tempo certo, os fatos ligados à administração orçamentária, né? Financeira e patrimonial. Então, a importância, né, na condução do controle contábil, né, da, da área pública, né, é ter tudo bem registrado, né, fatos reais, fatos verdadeiros, tá, e comprovados. Tá? Isso vai gerar informações que permitam o conhecimento da composição patrimonial e dos resultados econômicos e financeiros. Então, olha só, o executivo, a partir do momento em que os registros são feitos de forma correta, dentro dos princípios legais e dentro dos princípios contábeis, é possível, né, ter a informação adequada, né, para se conhecer a composição patrimonial, né, os resultados econômicos e resultados financeiros. Quando a gente fala de resultado econômico, a gente está falando daquilo que foi projetado e daquilo que foi orçado e daquilo que foi, que a gente diz que aconteceu, né? Quando nós falamos dos resultados financeiros, estamos falando de números, né? Onde o executivo consegue enxergar quanto foi o desembolso, quanto foi a despesa, quanto foi orçado e quanto houve de entrada de receita, né? Essa é a parte financeira da condução do orçamento. Tá? O econômico é aquilo que foi determinado, orçado, metas que devam ser atingidas, né? E esse acompanhamento, ele é econômico. Tá? No momento em que começa a se dar trato ao orçamento, então, pagamentos que são feitos, despesas que vão surgindo, né? Aí o trato é financeiro. E tudo isso, né, ele tem que ser muito bem trabalhado para que o agente público não incorra, né, em risco de mandato, né? Porque se ele trabalhar com recursos que não é do, do, do orçamento, né, daquilo que foi colocado lá no PPA, tá? Ele incorre em risco muito sério, ele pode perder mandato. Então é importante, né, ter o conhecimento contábil, né, aquilo que foi registrado. Então, a contabilidade é importante porque ela tem como objetivo evidenciar o impacto no patrimônio. Então, tem que haver registro de receita em função do fato gerador. O que gerou a receita? Foi o imposto que foi pago, vem do IPI, vem do imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, tá? É alguma tarifa. Então, qual foi o fato gerador? Tá? E aí, né, tem que se observar os princípios da competência e da oportunidade, né? Nós falamos na aula passada que existe um regime de competência e um regime de caixa, né? Lá no regime de competência, ora, os impostos no dia 10 serão pagos, tá? Então, os impostos já foram pagos. Quando eles chegarão no caixa do Tesouro? Efetivamente, né? No momento do pagamento que o contribuinte pagou, né? Foi pago lá através de uma instituição financeira, esse recurso será repassado, né, ao Tesouro. Então,
no momento em que foi pago, a gente está falando de um regime de competência, né? No momento em que o recurso efetivamente ingressar no caixa do Tesouro, aí a gente já está falando, né, que é o regime de caixa, o dinheiro entrou. Regime de competência, o recurso foi pago, mas ainda não chegou no caixa. Regime de caixa, o recurso já está no caixa, tá? E a competência e a oportunidade, né? Que é o trato que é dado, né, os movimentos, né, de entrada de caixa do, do Tesouro Nacional. Tá? Então é importante, né? Esses que a gente fala, esses tipos de regime, né, eles são contábeis e eles seguem o mesmo padrão contábil, tá, que qualquer outra empresa fará, né? A gente fala que na contabilidade privada, o regime de caixa e o regime de competência, ele representa a mesma coisa que o regime de caixa e o regime de oportunidade da contabilidade pública, tá? Não foge dessa realidade. Então, é importante. E as formalidades, né, do registro contábil, né? Olha, a entidade do setor público deve manter procedimentos uniformes de registro contábeis. Quando a gente fala regimes uniformes, né, isso vale para qualquer esfera do poder. Então, se lança no município, como se lança no Estado, como vai se lançar na União. Tá? É uniforme. Tá? O processo pode ser manual, né? O processo pode ser mecanizado ou o processo pode ser eletrônico. Tem alguns acontecimentos que eles são eletrônicos, eles são automáticos, né? Aconteceu, automaticamente ele já está contabilizado. Tá? Então, tem três formas, né? Manual, mecanizada e o eletrônico. Tá? A ideia é que no futuro tudo ocorra full time, né? Através dos meios eletrônicos, né? Em rigorosa ordem cronológica. Em rigorosa ordem cronológica. Datas são datas, né? Você não pode receber o recurso hoje e contabilizar daqui uma semana ou daqui 15 dias. Aqueles que chegaram primeiro são contabilizados na frente, ordem cronológica, tá? Essas são características do registro e da informação contábil. Então não é diferente, contabilidade é igual para um órgão público e é igual para iniciativa privada, é a mesma coisa, não muda nada. Quem é que vai reger tudo isso? É o Conselho Federal de Contabilidade, né? O Conselho Federal de Contabilidade, ele vai seguir os padrões, né, pré-estabelecidos, né? E a gente fala que hoje a contabilidade brasileira, ela segue, né, o mesmo procedimento daquilo que é praticado no mercado internacional, seja na Europa, nos Estados Unidos, né? Ou seja, na Rússia, por exemplo, tá? É o mesmo padrão, é igual para todo mundo. Por que é igual para todo mundo? Porque os países hoje fazem relações comerciais o tempo todo, né? Valores transitam entre os países o tempo todo, tá? Então, entra e sai recurso dos países o tempo todo. Empresas brasileiras fazem negócio no exterior. Então, essas empresas têm que ter um padrão contábil que seja igual ao padrão contábil lá na origem, né? Lá no país onde se faz negócio. O Brasil. O Brasil tem relações com o mundo todo. Então, o padrão contábil que se pratica aqui tem que ser o mesmo padrão contábil que se pratica no exterior. Não pode ser diferente, né? Vocês já imaginaram? Né? O Brasil tem que fazer um balanço diferenciado para cada país, né? A gente fala o seguinte, olha, o grande órgão, né, fiscalização
das finanças dos países é o Fundo Monetário Internacional. Né? O Brasil ele é participante do FMI, do Fundo Monetário Internacional. Então, é natural que o Fundo Monetário Internacional queira conhecer, né, a situação econômica e financeira do país chamado Brasil. Por isso, nós temos que manter uma contabilidade atualizada e dentro dos padrões internacionais para que o FMI, por exemplo, né, Banco Mundial, são entidades internacionais, possam conhecer os nossos números, o nosso crescimento, o nosso PIB. Então, a mesma contabilidade feita aqui é feita no exterior. Tá? Então, quem rege todo esse padrão contábil aqui no Brasil é o Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Esse é o papel do Conselho Federal de Contabilidade também. Né? A questão aí de uns 10 anos atrás, houve uma padronização contábil. Quer dizer, houve toda uma mudança no padrão contábil para que o Brasil pudesse ter um padrão uniforme, né, com os outros países. Então, houve todo um realinhamento contábil dentro do Brasil. Né? Hoje nós estamos igual a qualquer lugar do mundo. Tá? Qualquer lugar do mundo. Então, a nossa contabilidade ela está alinhada com a contabilidade internacional. Tá? Então, é importante a contabilidade muito, né? Porque o agente público, né, lá no executivo, ele vai tomar decisões baseado em informações fidedignas. Né? Entrou ou está entrando recurso, né, receita, está se destinando dinheiro para cumprir as metas orçamentárias que foi determinado, tudo dentro daquilo que foi pré-aprovado. Não pode fugir à realidade. Fugindo da realidade, a lei de responsabilidade fiscal pode ser ferida e isso custa o emprego do governante. Né? Então, é importante. Então, as características, né, do registro e da informação contábil. Né? As características. Comparabilidade, né? Isso aqui é uma característica, né? Comparabilidade. Então, deve-se ter padrões que possam ser verificados e até comparados, né? Compreensibilidade, né? Quando a gente fala em compreensibilidade, a gente está falando que há necessidade que a contabilidade seja feita de forma que qualquer contabilista ou conhecedor da contabilidade possa entender tudo aquilo que está registrado. Tá? Então, é importante, né? Confiabilidade. Olha, é algo tão importante, né? Você confiar, né, nos registros contábeis. Aquele que fez, né, tem a responsabilidade de mostrar informes que sejam confiáveis, né? E junto a isso vem a fidedignidade, né? Tem que ser fidedigno, né? Mais do que se confiar, tem que seguir com rigor, né? De forma muito fiel, né? Os registros contábeis, tá? Imparcialidade, tá? Então, no momento de se fazer um registro contábil, na contabilidade pública, tem que se fazer registro imparcial, né? O chefe do executivo não pode chegar e chamar os técnicos responsáveis pela contabilização e dizer o seguinte: olha, essas despesas, né, segura aí 30 dias para lançar na contabilidade. Tá? Senão a gente vai ficar descoberto. Não, de forma nenhuma. Imparcialidade. Né? As normas contábeis, né, elas se sobrepõem
à vontade de qualquer governante, tá? Então tem que seguir os padrões contábeis, né? E é bem assim, tem toda uma regulamentação para o profissional contabilista que é feito lá no CFC, né? Conselho Federal. O contabilista ele passa por uma prova de proficiência para mostrar o conhecimento. E essa parte ética é muito importante. Então, o contabilista ele não pode ferir o código de ética da profissão, com risco até de prisão, né? Então, é importante que sejam respeitados, né, essas características de registro da contabilidade pública, tá? A questão da imparcialidade é importante. Integridade, né? Tudo tem que ser feito, né, de forma integral, tá? Se o valor é 10, é 10 a contabilização. Não é 7 agora e 3 daqui a algum tempo. É 10, tá? Objetividade, né? Tem que se registrar de forma correta, né? Objetiva. Padrão contábil, né? Ele é importante porque não há como você fazer um registro mais ou menos. Você tem que fazer um registro real, objetivo, tá? Ele não pode deixar dúvidas, tá? Um outro padrão aí de característica importante, representatividade. Tá? Representatividade é você ter uma contabilidade que represente a verdadeira situação patrimonial do Estado. Quando você olha, né, para os registros contábeis, né, do Estado, aqueles registros têm que representar a verdadeira situação patrimonial do Estado, tá? Real, tá? Então não pode ser nada que fuja daquilo que é real. Tempestividade, né? Tem que ser feito no momento certo, né? Não pode ser tratado, né? Olha, vamos deixar juntar, né, um pouco dessa documentação para a gente iniciar o registro. Não. No momento certo, no momento adequado, dentro dos prazos legais, se faz a contabilização. Não pode se fugir disso, tá? De forma uniforme, né? É bem assim. Os registros que foram feitos, por exemplo, em 2019, tá? Em 2020, tem que acontecer da mesma forma, é uniforme, né? Não pode se mudar a forma de fazer as contabilizações. Elas têm que trabalhar dentro de uma uniformidade. Ela tem que seguir esse padrão que é importante. A questão da utilidade tem que ser útil e importante. A qualquer momento, pode-se consultar que, com certeza, né, a contabilidade pública estará à disposição do governante para isso, né? Eu me lembro de um fato, né? O Brasil ficou devendo dinheiro para o FMI durante muito tempo, né? Quando termina a Segunda Grande Guerra, se refaz praticamente toda a economia do mundo. E alguns países, né, ficaram arrebentados em função da guerra. Então, foi criado, ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, alguns organismos internacionais. Um deles foi o FMI. Então, havia, né, a possibilidade, o Brasil entrou com dinheiro também, assim como outros países. Tanto é que o Brasil, como sócio, levantou empréstimo durante muito tempo no FMI, porque ele era sócio, ele colocou dinheiro, tá? Então, quando termina a Segunda Grande Guerra, os países que foram afetados pela guerra podiam pegar dinheiro no FMI, que era dinheiro de todos, né? Todos os países que se juntaram para criar o FMI colocaram recursos lá, né? Então, mas os países, para poder pegar dinheiro, né, tinham que apresentar os seus balanços, seus dados contábeis.
né? A Turquia, por exemplo, ela apresentou uma situação tão ruim, né, que não condizia com a realidade do momento. Então, quando os técnicos analisaram o balanço, falou, peraí, primeiro nós vamos ter que entrar lá na Turquia, olhar de perto tudo que foi feito ali, antes de emprestar dinheiro, porque da forma como foi apresentado, não tem como atender, né? É como o banco, uma empresa vai tomar um financiamento ou um empréstimo no banco, se ela é uma empresa que faz balanço, vai ter que entregar uns balanços atualizados para o banco. E o banco vai fazer uma análise daqueles dados de balanço, né? Se a situação da empresa for muito ruim, fatalmente o banco não vai prestar dinheiro. Tem que ser uma situação de equilíbrio, onde a empresa possa solver, né, seus compromissos. Com o país é a mesma coisa. E na época, pensando em levantar um bom dinheiro, a Turquia apresentou um balanço ruim, né? Aí o FMI teve que olhar de perto para poder verificar se aquilo era real. Então, a importância, né, dos lançamentos contábeis, né? A gente fala a questão da uniformidade, ser tudo do mesmo jeito, né? Ser útil, ter utilidade para que possa ser apreciado, né? Verificabilidade, a qualquer momento pode ser verificar os registros, tá? A qualquer momento, né? Não é uma vez por ano que os auditores vão olhar, a qualquer momento pode ser verificado, sim, tá? E visibilidade, né? Não pode se ocultar nada. Tudo tem que ficar de forma muito clara, muito transparente, tá? Então, essas características do registro e informação, né, contábil, são muito importantes para que, a qualquer momento, qualquer organismo internacional possa olhar a contabilidade do país e enxergar a verdadeira situação econômica e financeira daquele país. Não pode haver segredo, né, quanto à real situação de um país. A contabilidade é o grande espelho de tudo isso. A contabilidade é que vai dar todas essas informações. Por isso, esses princípios aí de registro, né, contábil, eles têm que ser seguidos. Isso é padrão internacional, é igual para qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo. Tá? Hoje nós não somos devedores do Fundo Monetário Internacional. Não quer dizer que o nosso país não tenha dívidas no exterior. É lógico que tem. Né? É lógico que tem. Nosso país ele fez uma troca de dívida no passado. Né? Nós tínhamos uma dívida com o FMI, os nossos números de balanço melhoraram ao longo do tempo. Isso nos deu a possibilidade de emitir títulos de dívida pública, né, a nível internacional, e o Brasil teve a oportunidade de fazer captação de recursos no mercado internacional, através da emissão de títulos. Com esse recurso que foi feito através da captação, pôde-se liquidar a dívida com a FMI. Hoje nós não devemos para a FMI, mas tem investidores internacionais que têm papéis contra o Brasil, né? E como um investidor internacional vai procurar papéis do nosso país? Está olhando para os dados contábeis do nosso país, enxergando que o país tem viabilidade. Tem viabilidade. Tá? Então, tudo isso é muito importante. Né? A contabilidade de um país, né, ou do estado, ou do município, tem que ter todos esses itens aí que vão dar confiança, né, para que, quando se olhar para aquilo, se enxergue a realidade do país. É importante. Tá? Então, a, a, a entidade do setor público que cuida, né, dessa área, ela deve manter um sistema de informação contábil, tá, refletindo em plano de contas que compreenda, né, olha,
Então tem que ter um plano de contas, né? A terminologia de todas as contas e sua adequada codificação. O que é a adequada codificação? Dentro do plano de contas, eu não posso lançar recurso de caixa em outra conta do passivo, tem que ser no caixa, né? Bem como a identificação do subsistema a que pertence a natureza e o grau de desdobramento. É bem assim, você pode até ter uma conta onde você lançou determinado valor, tá? Só que essa conta ela pode ter um desdobramento. Você pode abrir essa conta, né? Na contabilidade, normalmente a gente fala isso, né? Eu quero que você me abra essa conta. O que é abrir a conta? É abrir o registro contábil para entender direitinho o que foi registrado ali. Então tem que existir um grau de desdobramento, tá? Para que a contabilidade ela tenha informações que sejam reais e transparentes, tá? Então o desdobramento é isso, o grau de desdobramento é importante, possibilitando os registros e valores e a integração dos subsistemas. Olha, tudo, grande parte da contabilidade é feita de forma eletrônica. Então, tudo aquilo que é registrado em uma área pública tem que alimentar, né, eletronicamente uma outra área que começa a fazer toda a contabilização. Tá? Não é juntar documentos e levar num determinado lugar para contabilizar. Então, cada área do setor público, no momento em que os fatos vão acontecendo, eletronicamente serão informados por um subsistema, tá? Então, a contabilidade pública não é de brincadeira, é coisa séria, né? Então, isso é importante, tá? A função atribuída a cada uma das contas. Para que serve aquela conta? O que eu vou contabilizar naquela conta, tá? O funcionamento das contas, né? A gente fala o funcionamento porque no momento que você registrar determinado valor, a gente fala de registro de valores, né? Tá? Aquela conta, ela tem que ser funcional. A qualquer momento, né? Eletronicamente, você consegue emitir um relatório, enxergar de forma cronológica quando cada lançamento foi feito. Então, o perfeito funcionamento da conta, né? A utilização do método de partidas dobradas, né? Quando se começa um curso de contabilidade, né? O primeiro aprendizado contábil, né? É conhecer, né? O método das partidas dobradas, né? Isso é básico da contabilidade. Em todos os registros dos atos, dos fatos que possam afetar ou que possam vir a afetar o patrimônio público. Então, tudo registrado, né? Porque o que é a contabilidade? O que eu lanço no passivo, em contrapartida, eu lanço no ativo, né? Então, são os métodos de partida dobrada. O que eu tenho no ativo, eu terei no passivo. Então, é importante, porque todo registro que foi feito, né, ele tem que mostrar o que é real, né, e é natural, de acordo com sua natureza orçamentária, financeira, patrimonial, né, e de compensação nos respectivos subsistemas contábeis. Então, toda a contabilidade ela tem que ser feita de forma que o registro seja feito integralmente, né? De forma que o que você encontrar no ativo, você vai encontrar no passivo, né? E que todo o subsistema contábil, quando observado, né, ele seja fechado e a gente fala que tem que bater, né? Tem que funcionar.
Não existe contabilidade que não consiga bater. Se você não bater a contabilidade, é porque algum registro deixou de ser feito. Tá? Então é importante isso, né? Contas específicas que possibilitem a apuração de custos. Tá? Então, dentro de um padrão normal de contabilidade, né, nós temos custos fixos, custos variáveis, né? Então, nós temos diversos tipos de custos. Então, tem que existir dentro da contabilização pública contas que consigam mostrar a apuração de custos. Então, são contas que mostrem, né, que ali nós temos registro que contabilmente demonstrem custos. É importante. Tabela de quantificação de registro que identifique o tipo de transação. Então não basta você fazer um registro. Você tem que, de forma adequada, mostrar que tipo de contabilização, de transação aconteceu. Tá? E das contas envolvidas. A movimentação de débito e crédito e os subsistemas que foram trabalhados. Tá? Isso é importante. Então, a entidade pública, né, ela tem que ter muita transparência em seus registros contábeis. A qualquer momento, né, isso pode ser exigido. Então tem que estar pronto. Tá? É bem assim, quem lida com finanças, né, se eu for analisar um balanço e eu tenho dúvida em alguma conta, é natural que eu chame o contador, né, o contabilista responsável, e diga para ele, escuta, eu quero saber o que foi registrado nessa conta aqui. Abra essa conta para mim. Quer dizer, foi feito vários registros lá dentro, mas eu quero essa conta aberta para conhecer todo e qualquer registro que foi feito. Daí a importância da contabilidade, em qualquer área, seja na privada ou na pública. Na pública principalmente, né? Por quê? Ora, se a gente falar da contabilidade privada, o responsável sempre vai estar presente. Quando a gente fala da contabilidade pública, muitas vezes o mandato do governante encerrou e ele não estará presente ali naquele momento para poder ajudar no entendimento. Então, por isso que a contabilidade pública ela tem que ter registros contábeis que sejam muito claros. Né? A qualquer momento pode se cobrar isso. Tá? Então, a gente tem, né, aqui no Brasil, uma contabilidade pública adequada, aprovada por qualquer organismo internacional. Nós não temos, né, vícios na contabilidade. Né? Não há vícios na contabilidade. Até porque pessoas que trabalham com a contabilidade pública são contabilistas muito preparados, um bom conhecimento, né, conhecimento profundo da área, que respondem perante a lei por qualquer anormalidade que ocorra, né, lá na contabilidade, vícios contábeis. Por isso os contadores são muito bons e muito responsáveis, né? Porque se tiver vício contábil, tá, quem vai responder por isso perante a lei é o contador. Tá? Então ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, são elementos essenciais do registro contábil. Né? É importante. A data da ocorrência da transação. É aquilo que eu falei. Se aconteceu no dia 10, o registro é do dia 10. Eu não posso juntar documento para registrar no dia 10 do mês seguinte. É agora. A conta que foi debitada. A conta que foi creditada. E a qualquer momento alguém pode dizer o seguinte: eu fui debitado na conta X, abra essa conta para mim que eu quero ver o que tem lá dentro. Então, há necessidade de se abrir a conta.
né? O histórico da transação é o histórico da transação. Quando você faz um registro contábil, você descreve o que está sendo contabilizado. Então, esse histórico da transação, de forma descritiva, né, por meio de uso de código e de histórico, então tudo dentro dos padrões contábeis, né? Então, código contábil, o histórico do lançamento, tudo dentro do padrão contábil. Quando se tratar de escrituração eletrônica, que é o que nós falamos, é muita coisa, automaticamente é contabilizado de forma eletrônica, tá? Isso tem que ter como base, né, uma tabela auxiliar, né, inclusa em planilha. Quer ver, foi automático? Foi. Foi eletrônico? Foi. Só que eu tenho que ter um espelho para que eu consiga olhar naquela planilha e falar, olha, aquele valor registrado corresponde a isso aqui, né? Tem que estar planilhado em algum lugar, né? Para que qualquer pessoa que seja do ramo possa entender. É o que nós falamos hoje, muita coisa se registra eletronicamente. Acho que eu cheguei a falar para vocês que eu fui visitar a fábrica da Coca-Cola em Jundiaí. E eu fui lá para olhar a qualidade, né? A turma que eu lecionava era a gestão da qualidade. Então eu fui olhar de perto, né? E eu vi que o que a Coca-Cola tinha de mais eficiente dentro da fábrica dela era um equipamento lá com leitura a laser que o olho humano não conseguia acompanhar. As latinhas passavam numa velocidade enorme e aquele equipamento fazia a leitura. E eu fiquei curioso, né? E perguntei lá para a funcionária da Coca-Cola que estava monitorando a nossa visita, eu falei, o que aquela máquina faz? Ela falou, aquela máquina faz a leitura de cada código de barra que está na latinha. Eu falei, nossa, vocês têm esse controle? Ele falou, não, não é nosso, é da Receita Federal. Então, no momento em que a Coca-Cola emitir a guia para pagar o imposto, tá? A Receita Federal já tem conhecimento de cada item que foi fabricado, tá? Então, quando ela recolher o imposto, né, naturalmente ela vai ter na guia representando uma totalidade. Só que a Receita Federal ela vai ter um espelho, né, que mostra, que é uma planilha, quantos itens de cada produto pertencem àquela receita que foi gerada, tá? Por isso é importante, mesmo que a escrituração seja eletrônica, tem que existir um espelho em paralelo que a qualquer momento possa ser consultado, né? Então, daí a importância, né? Eu vi muita coisa lá na Coca-Cola, falei, olha, não é nenhum exemplo de, de, de cuidado e de desperdício. Eles desperdiçam e perdem muita coisa no processo. O processo é tão rápido que se uma das máquinas ali, um bico escapa, tem uma perda de material enorme. Mas o controle da produção, que é feito pela Receita Federal, é fabuloso. É fabuloso. É muito bem trabalhado eletronicamente. O olho humano não consegue acompanhar a velocidade, que a leitura é feita. É muito rápido, tá? Então, tudo isso é importante, né? Se fez um registro eletrônico, tem que existir uma planilha onde possa se observar o que se registrou ali, né? Outro dado importante, né, de registro é o valor da transação. Então, é um dado importantíssimo, né? Principalmente quando se fala de contabilizar alguma coisa. Então, é importante, né, o valor da transação. Tá? Depois, né, o número de controle para identificar os registros eletrônicos que contenham um determinado movimento contábil. Então, o número de controle que possa se identificar. Então, olha,
quantos elementos essenciais, né, de registro nós temos na contabilidade pública? Inúmeros, inúmeros, tá? Por isso é bem assim, quando o fiscal da Receita vai visitar uma empresa para ver se a empresa pagou direitinho os impostos, o que o fiscal pede, né? O auditor pede? Ele pede os dados contábeis, onde estão os documentos contábeis da empresa. Ah, estão em tal lugar, tá bom. Vai simplesmente olhar aquilo? Não. Eu quero cruzar tudo isso aqui com as notas fiscais que foram emitidas até eletronicamente. Então, a contabilidade hoje, mesmo tendo a presença de muitos dados que são digitais ou leitura óptica, né, a contabilidade ela tem elementos para poder se verificar, né, e se quantificar tudo aquilo que aconteceu. Então, existe um número de controle para poder se dar o tratamento contábil necessário, que é assim que a gente chama, né? O tratamento contábil. Como é que foi tratado aquele registro contábil? Como é que ele foi feito, né? Então, é importantíssimo, né? Então, olha, o registro contábil, ele deve ser efetuado em idioma e moeda corrente nacional. É natural que quando nós tivermos que fazer alguma comprovação para algum organismo internacional, nós teremos que fazer, né, todo um padrão contábil na linguagem internacional, normalmente é o inglês, né, para que seja analisado lá fora. Mas os registros originais, né, eles terão que ser feitos no idioma nosso, né, no português nosso aqui do Brasil, e na nossa moeda corrente, que hoje é o real, tá? Normalmente em formas eletrônicas que permitam a identificação e o seu arquivamento de forma que a qualquer momento seja possível se levantar e se verificar. Quando se tratar de transação em moeda estrangeira, está além do registro de origem, ela tem que ser convertida em moeda nacional. Então vamos supor que foi uma relação internacional, né? O país, o Brasil, ele fez investimentos num outro país lá fora, né? O Brasil hoje deve ter em reservas internacionais algo aí em torno de, já não se mostra mais isso faz um tempo, mas em torno de uns 200, né, bilhões de dólares, né, em registros internacionais. Porque é tudo que uma empresa nacional vende para o mercado internacional, normalmente é pago em dólar, né? E, e esse exportador, ele não leva para casa dólares, ele leva reais. Então ele faz todo o trâmite de exportação, ele faz via um banco, né? Faz via banco. Então, o banco trabalha dentro de um controle, né, de limites cambiais. Então, a empresa exportou US$ 1 milhão, né? A empresa vai receber aqui no Brasil o equivalente em moeda nacional. Então, se o dólar estiver custando R$ 5, ele vai receber 5 milhões de reais, né? E onde ficarão esses dólares? Esses dólares ficam guardados nas reservas internacionais do país. Então, ficam guardados lá fora. Fica parado? Não. O Brasil aplica esse recurso no mercado internacional. Compra títulos do Tesouro americano, compra títulos do Tesouro de outros países. Para quê? Para poder rentabilizar a reserva internacional. Então, quando acontecer alguma transação em moeda estrangeira, né, além do registro de origem, deverá ser convertido em moeda nacional
na nossa contabilização interna. Tá? Mesmo tendo sido feito em moeda estrangeira, se fez em dólar, se fez em euro, na hora de se fazer o registro contábil internamente no país, deve-se usar a moeda nacional. Faz a conversão, né? Aplicando a taxa de câmbio vigente na data da transação. A taxa de câmbio é o valor, né, que é necessário ter em reais para se comprar, por exemplo, um dólar. Se a gente tem uma paridade aí de 4,50, nós temos que colocar R$ 4,50 em reais para comprar um dólar, uma moeda estrangeira. É uma fração de uma moeda estrangeira chamada dólar. Tá? Então, no momento que fosse fazer o registro contábil, e a gente faz esse registro em moeda nacional, tem que se verificar qual que é, a gente chama isso de, de, de paridade, né? Qual que é a paridade da moeda nacional em relação à moeda estrangeira para que o registro seja feito em moeda nacional. Então, se eu estou registrando ali 10 mil dólares, lá no nosso balanço, eu não registro 10 mil dólares. Eu pego o custo da moeda estrangeira no dia, faço a conversão e registro em moeda nacional. Tá? Então, não é uma contabilidade simples, né? Muita coisa a ser observada. Né? Para quê? Para que o, o representante do executivo, quando toma alguma decisão, ele tem que ele não faz a contabilidade, né? E o presidente da República, ou o prefeito, ou o governador, ele não tem obrigação nenhuma de entender de contabilidade, né? Para isso ele tem técnicos que o orientem, tá? Então ele tem que, no momento de dar a chamada canetada, né? De mandar fazer, ele tem que olhar para os informes contábeis para ver se aqueles informes contábeis eles são reais, fidedignos, íntegros, porque a partir do momento que ele assinou, né, ele é responsável por aquilo que assinou. Então, para o mandatário, né, para o governante, é muito importante uma contabilidade muito precisa, né? É o que eu falei. Ele tem que ter conhecimento de contabilidade? Nenhum, nenhum. Ele não tem essa obrigação, tá? Nenhum. Será que o Bolsonaro entende contabilidade? Acho que de forma rudimentar, mas deve entender um pouquinho. O Lula entendia nada. A Dilma entendia nada. O FHC entendia de contabilidade? Eu acho que coisa nenhuma. Porém, né, ele tem o apoio de técnicos, né, do governo muito preparados para ajudar no entendimento. Né? Então, quando ele toma uma decisão, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje aí de pandemia, onde o governo federal ele está socorrendo estados, né? Ele manda dinheiro para os estados e depois são repassados até aos municípios, tá? Então, no momento em que se toma essa decisão, tá? O governante ele tem que pedir os informes e, se porventura não tem recurso em caixa para aquilo, tá? Vai ter que mandar, né, o pedido lá para o Congresso Nacional, lá para os deputados federais analisarem e aprovarem aquele pedido do Executivo. Tá? No caso da Prefeitura, quem é que vai aprovar algum desembolso feito fora do orçamento? A Câmara dos Vereadores. Na esfera estadual, para quem vai e quem vai aprovar? Os deputados estaduais aprovam. Então, dentro de cada esfera, né, de poder, tem que se enviar para um órgão que seja
legislador, tá? Para que o governante não corra o risco de ferir a lei de responsabilidade fiscal. Tá? Então, nesse momento de pandemia, em que vidas, né, estão correndo risco, tudo tem que ser feito com muito cuidado. Né? Como hoje eu estava acompanhando o noticiário, o Silvio falou, olha, o governo federal pretende pagar mais algumas parcelas dessa ajuda aí que está sendo concedida para esses profissionais autônomos que estão sem renda no momento. Então, tem dinheiro em caixa? De forma nenhuma. Então, o que foi aprovado? Foi aprovado por um período X. Acabou esse período e vão fazer novos pagamentos? Opa, peraí, traz a contabilidade, a gente vai ter dinheiro em caixa? Está no orçamento para isso? Não, não está. Quanto é o montante X? Tá. Então, olha, vamos pedir para o Congresso aprovar. O Congresso aprovou, o governante está tranquilo, né? Está tranquilo. Então, por isso, né, que a gente fala da importância da contabilidade pública, né? Dos registros da contabilidade pública. Tá? Porque decisões são tomadas todos os dias, em todas as esferas do poder. Né? Por isso que a gente fala, ó, o sujeito foi eleito presidente da República. Legal, lindo e maravilhoso. Era o sonho da vida dele. Ele entrou com o cabelo pretinho. Quando ele deixar o governo, ele vai sair grisalho, né? Tamanhas as responsabilidades que ele tem ali. Né? São muitas responsabilidades. Salvo, é lógico, né? Se o governante mandar pintar os cabelos, né? Porque no caso aqui no Brasil nós tivemos uma mulher como presidente da República. Então, naturalmente, a mulher não deixa os cabelos ficarem brancos. A mulher está sempre mudando de cor, né? A mulher, quando vai envelhecendo, ela vai ficando loira. É normal. O homem, não. O homem é mais resistente, né? Em tingir os cabelos. Então, quando o governante entra, ao final do mandato, ele saiu com o cabelo mais grisalho, né? Eu me recordo que o Obama, quando assumiu o primeiro mandato dele, tinha o cabelinho bem escurinho, né? Quando ele deixou o segundo mandato, ele já estava totalmente grisalho. Tá? Por quê? É muita responsabilidade, né, na mão de uma pessoa só. Tá? O governante ele pode trocar todo o ministério dele, pode trocar todos os secretários, tá? Ele permanece ali. Ele continua sendo responsável. Ele continua assumindo responsabilidades. No atual governo federal, alguns ministros saíram, mas o presidente permanece, então ele continua sendo responsável. E a responsabilidade ali é coisa séria. Ali é coisa séria. Se não andar direito, além de perder o mandato, pode amargar alguns anos de detenção. É muito complicado isso. Tá? Então, o que eu tinha para falar dessa área da contabilidade, eu concluí. Mas eu ainda tenho algumas coisas interessantes para a gente falar na parte de balanços, né, e documentos. Quais são importantes e devem ser feitos, né? Balanços e demonstrações das variações patrimoniais, é o que nós falamos, né? O que o balanço ele mostra? A evolução do patrimônio. Por isso o balanço é importante, tá? Então, de acordo com a resolução do Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, de número 1133/08, né, aprovado pela NBC-T 1.6, né, isso não é feito a olho, isso é trabalhado, né, através de resoluções, estabeleceu demonstrações contábeis a serem elaboradas e divulgadas pelas entidades do setor público. Então, quem é o órgão que fiscaliza
que determina como a contabilidade tem que ser. Não importa se ela é privada ou pública. CFC, Conselho Federal de Contabilidade. É um órgão tão importante, né? O Conselho Federal de Contabilidade. Tá? Então, é ali, né, que se estabelece, né, as demonstrações contábeis a serem elaboradas e divulgadas, né, por entidades do setor público. Então, o que é obrigatório se apresentar, né? Balanço patrimonial, né? É obrigatório ter dentro dos padrões contábeis, tá? E se apresentar a qualquer momento. Balanço orçamentário, né? Nós falamos que tem tem o orçamento público, né? E depois nós temos a parte orçamentária, onde tem que se cumprir as metas que foram determinadas lá no orçamento original, lá no PPA, né? Então, a partir daí, tem que se conduzir o orçamento, tá? Então, obrigatoriamente, balanço patrimonial. Depois, balanço orçamentário. O balanço de tudo aquilo que está sendo feito na execução do orçamento. A execução do orçamento é exatamente o acontecimento, a entrada das receitas e os desembolsos, dentro daquilo que foi determinado como meta. Então, por exemplo, se foi determinado, se colocar na área da educação tantos bilhões de reais, a execução orçamentária deve trabalhar com esse objetivo. Se foi determinado que para a da saúde era mais tantos bilhões, tá? A execução do orçamento tem que buscar cumprir essa meta, né? Além de cumprir essa meta, tem que se fazer um balanço orçamentário, um balanço de tudo aquilo que está sendo executado no orçamento, tá? Demonstração, aliás, balanço financeiro. Balanço financeiro. A parte financeira, né, da execução orçamentária. As transações financeiras que foram feitas. Então tem que ter um balanço financeiro. Ó. Balanço patrimonial, balanço orçamentário e balanço financeiro. 3 balanços diferentes. O balanço patrimonial que engloba tudo, né? O total. Um balanço orçamentário que vai contabilizar todo o acontecimento orçamentário, a execução do orçamento. Então, uma contabilidade, um balanço só para essa parte aí. E um balanço financeiro. No balanço financeiro, ali serão contabilizados e demonstrados todas as movimentações financeiras do Estado. Quando eu estou falando do Estado, eu estou falando ali do órgão público, do executivo, né? Eu posso estar falando do município, eu posso estar falando do governo do estado ou do governo federal, tá? Então, a gente chama isso de estado. Então, 3 balanços importantes, o patrimonial, o orçamentário e o balanço financeiro. Olha quantos tipos de controle que tem que ser feito. E a demonstração das variações patrimoniais. Então, toda variação que houve no patrimônio, de forma positiva ou de forma negativa, tem que ser mostrado através dessa chamada demonstração de variações patrimoniais. E as demonstrações dos fluxos de caixa. Fluxo de caixa, entrada e saída de dinheiro em caixa. Então tem que se demonstrar, né, os fluxos de caixa. Se a gente pensasse na nossa vida pessoal, né, e a gente tivesse conta num único banco, tá, o extrato bancário, a nossa entrada e saída de dinheiro lá no banco. No caso do órgão público, do governo, do estado, do município, as demonstrações dos fluxos de caixa, entrada e saída de recurso em caixa. Tá?
as demonstrações das mutações do PL, do patrimônio líquido. Demonstrações das mutações do PL, do patrimônio líquido. O que é a mutação? Das mudanças. O que foi mudando no patrimônio líquido. Então, tem que ter demonstrativos que mostrem isso, né? E, né, as chamadas notas explicativas, porque muita coisa, quando você fecha um determinado balanço, tem que vir ali no pé do balanço as notas explicativas, né? O porquê daquela variação patrimonial, o porquê daquela entrada no caso do, vamos pensar assim, no governo federal, o porquê daquela entrada de receita no caixa que não correspondeu, por exemplo, ao pagamento de impostos, né? Pode ter sido privatizado alguma empresa pública, tá? E o recurso captado nessa privatização, ele entrou no caixa do Estado. Então, para se entender direitinho, né? Lá no pezinho do balanço vem escrito, né, numa nota clara, que aquele valor daquela data, aquele registro, representa tal acontecimento. Então, as notas explicativas. Então, o que é importante ter de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade? Ter e demonstrar balanço patrimonial, balanço orçamentário, balanço financeiro, demonstração das variações patrimoniais e demonstração dos dos fluxos de caixa aí as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, as mudanças que aconteceram no patrimônio líquido do Estado. E as notas explicativas, elas vão existir no momento em que algo aconteceu, né, que não dá para você justificar somente no histórico, então tem que vir embaixo, no balanço. Tá? Então, o CFC determina que seja assim. Né? Então, aí, olha, o que, né, tem que se registrar lá no balanço orçamentário, por exemplo, né? Demonstrar lá no balanço orçamentário as receitas previstas, né? Olha, balanço orçamentário, nós falamos lá atrás, né? Quando é feito, né, o orçamento público, né? PPA, quando ele é elaborado e é enviado para o Congresso para aprovação, ou muitas vezes ele volta para fazer algumas mudanças, né? Ali está se falando em fazer um orçamento com previsão de receitas futuras, né, para o ano vindouro. Então, no balanço orçamentário, tem que se demonstrar as receitas previstas, aquilo que tem previsão de entrada. Né? E aí, né, as despesas fixadas, né, aquelas despesas que são fixas, né, são fixadas. Tá? O resultado final do exercício, como é que chegou lá no final do ano e como ficou? Isso vai lá para o balanço orçamentário, né? E no caso, né, como é balanço, né, pode existir ali na contabilização, né, diferenças de mais ou diferenças a menos, né? Quer dizer, a gente diz o seguinte, olha, pode existir excessos, né, sobras, ou pode existir insuficiências. Então, tudo isso deve ser registrado no balanço orçamentário. E é interessante, que a gente está falando que as receitas ali são receitas previstas, que possivelmente ainda não ingressaram no caixa do governo. Tá? Tudo isso vai resultar em quê, né? Vai resultar lá no balanço orçamentário, isso vai demonstrar se houve déficit ou superávit, né, na execução do orçamento. Quando você executou o orçamento, pode ser possível que nem tudo tenha sido gasto, né? Então houve sobra. Então o balanço ele pode ter
uma entrada de receita de impostos que não estava prevista, então, e as despesas que foram pré-fixadas, essas despesas foram inferiores à entrada de caixa. Aí, no fechamento do balanço, haverá um superávit, né? Na contabilidade pública, isso não é chamado de lucro. Na contabilidade, o setor público não visa lucro. Então, ou ele tem superávit, né? Ou ele fecha de forma deficitária na execução do orçamento. É diferente de uma empresa, quando ela fecha o seu balanço, ela apura lucro ou apura prejuízo. No caso do orçamento público, né, lá no seu balanço, que demonstra toda a movimentação, ela vai apontar para o superávit, porque não se gastou tudo, ou se entrou mais recurso do que estava previsto, né, ou déficit. De repente, como esse momento que nós estamos vivendo aí, o momento da pandemia, né, onde, com toda certeza, quando foi feito o PPA no ano passado, e quando nós começamos a fazer a execução, né, do orçamento nesse ano aqui, vai estar muito deficitário, né? Por quê? Desembolsos de caixa que não estavam previstos, né, para atender a compra aí de equipamentos, né, respiradores, leitos, UTIs, que os estados não estavam em condições financeiras de se manter, ajuda financeira para aqueles que estão sem trabalhar. Então, tudo isso não estava previsto, né, no orçamento público. Então, é natural que quando fosse fechar esse ano aqui o balanço orçamentário, a situação vai ser de déficit mesmo, não vai ser uma situação de, de superávit. Por quê? Está se gastando muito mais do que estava previsto, né? Aí tem um outro balanço que é o financeiro, né? O balanço financeiro ele vai demonstrar a receita e a despesa financeira realizada. Tá? Então, o balanço financeiro fala diretamente de movimentação financeira. Então, houve entrada de receita, que pode ser oriunda de pagamento de impostos, pode ser taxas, pode ser tarifas, pode ser repasse de lucro de estatais, onde o governo tem ações, tá? Então, receitas e despesas. No balanço financeiro, isso tem que ser totalmente contabilizado. Bem como os rendimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária. Então, tem muita coisa que não estava previsto, né, no planejamento orçamentário, né, que a gente chama de pagamentos de natureza extra-orçamentária, como é o caso do acontecimento atual aí para atender às necessidades aí de leitos, de respiradores, de UTI, de atender a parte social das pessoas, tá? Tudo isso, a gente diz o seguinte, são pagamentos de natureza extra-orçamentária. Não estava previsto em orçamento, mas aprovado pelo Congresso, o Executivo pôde fazer, tá? Conjugados, né, com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior. Então, quando a gente começa esse ano aqui, no fechamento do exercício passado, pode ter havido sobra, né, de valores em espécie. O que é valor em espécie? Moeda, dinheiro. Então, no fechamento do balanço financeiro do ano passado, tá, houve sobra. Então, você tem que transportar esse valor em espécie que sobrou para o exercício que se inicia, né? Então,
isso é transferido, né, para o exercício seguinte. Então, sobrou no exercício passado, vem para esse aqui, tá? E assim começa. Então, esse é o balanço financeiro, a visão do balanço financeiro. O balanço patrimonial, né, é o demonstrativo que vai evidenciar a posição das contas que constitui o ativo e o passivo. O balanço propriamente dito, né? Você olha o corpo de um balanço. Quais as contas que estão ali no passivo e quais as contas que estão no ativo, né? Perfeitamente registradas. O resultado patrimonial apurado na demonstração das variações patrimoniais, né? As variações de patrimônio, né? Será a diferença entre as variações ativas e as variações passivas, né? Então, você olha o exercício anterior e você vê que houve variação, né? Então, se você olhar, por exemplo, para o balanço patrimonial, né, mais atual, a gente pode dizer o seguinte: olha, houve uma variação negativa no patrimônio público, tá? Então, o balanço patrimonial, ele tem que dar essa visão. É um conjunto de contas, onde tudo é registrado, ativo e passivo como todo balanço, e o resultado patrimonial, ele tem que evidenciar essas variações, né? Quando, quando as passivas quando as ativas superarem as passivas, né? A gente fala que houve um resultado de superávit, né? Quando for o inverso, né? As variações passivas superarem as variações ativas, o balanço patrimonial apresenta um resultado que espelha o quê? Déficit, tá? Então é isso. O que eu tinha para passar para vocês, para concluir, né, o nosso módulo, né, era chegar até aqui. Até essa parte aqui de balanço, de documentos necessários, isso aqui eu não cheguei a colocar no AVA, não. Tá? Eu fiz uma complementação. Tá? E agora, né, só para a gente complementar, e depois eu vou abrir para que vocês possam perguntar, tirar dúvida. Na aula da semana que vem, lá na quinta-feira da semana que vem, é quando a gente vai fazer uma revisão. Tá? Eu mandei um recado para os representantes que eu preciso, para aqueles que ainda não entregaram todos os trabalhos, que cheguem para mim até amanhã ao meio-dia. Por quê? Amanhã é dia 29, né? O mês está fechando. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lançar as pontuações, né? Tem muita gente que já está me cobrando, né? Mandei o trabalho, ainda a pontuação não apareceu. Eu não posso fazer lançamento individual, né? O aluno manda um trabalho para mim, eu lanço a pontuação dele. Eu controlo tudo isso e quando eu lançar, eu lanço de todo mundo. Então, eu devo fazer lançamento amanhã. Se vocês consultarem isso no sábado, lá no AVA, vocês já vão ver a pontuação que vocês têm. Tá? Então, quem ainda está devendo trabalho, dá um jeito de mandar para mim até meio-dia de amanhã. Mas se o trabalho chegar depois, eu vou ficar sem os pontos, eu não vou lançar agora. Eu vou ter que entrar com retificação depois, né? Porque eu não posso penalizar a maioria que já entregou em detrimento de um outro que está devendo trabalho. Então, esses vão receber a pontuação depois, tá bom? Então, amanhã é o dia. Eu tenho 4 turmas à noite e 2 turmas de manhã. Então, amanhã, depois do meio-dia, né? Amanhã não dou aula de manhã, então amanhã é a oportunidade de ficar na cama até um pouquinho mais tarde, né? Se bem que um idoso como eu não consegue ficar muito tempo na cama. Mas tá frio, né? Aí, eu vou tomar café, almoçar, depois que eu almoçar, eu vou sentar, abrir o computador e mandar ver. Vou lançar tudo que eu tiver à mão. Antes de lançar, eu vou olhar os e-mails que a gente tem,
né, o WhatsApp, olhar tudo direitinho, e a hora que eu começar a lançar, aí não tem jeito, é lançar, salvar e publicar. Para que vocês tenham, que é bem assim, né, para que vocês tenham plena ciência de como a pontuação de vocês está na disciplina, né? Porque na semana do dia 15 até o dia 19 é a semana de provas. Então, eu sei que no caminhar, né, até o final do mês de junho, acho que muita coisa a gente ainda vai ajustar, né? Em termos de lançamento, em termos de trabalho, que ainda pode chegar. Só que é bem assim, né? Entregou o trabalho depois, pode, como dizia a minha mãe, né? Hoje minha mãe já não fala mais isso, pode sossegar o pito, porque aí não tem correria, não. A correria é agora, que a gente tem que correr é para amanhã. Aliás, o combinado, né, era para ter sido tudo entregue já. Mas a gente estende até amanhã para mandar ver, tá bom? E não deixem, né? Eu estou falando da pontuação de trabalho meu, que o professor passou. Mas vocês têm disciplinas que, que são disciplinas institucionais que vocês conquistam a pontuação lá no AVA. Tá? Não é o professor que atribui pontuação, a pontuação é do AVA. Então, trabalhem direitinho lá, façam as atividades, porque, pelo que eu percebi, isso deve fechar, e a hora que fechar, vocês não conseguem pontuar mais, tá bom? Então é isso, agora podem ficar à vontade e, se quiser perguntar, estou aqui para responder. Pode abrir o microfone. Estou tomando água aqui porque falei demais. Professor, essa matéria de hoje o senhor não colocou no AVA? Não. Mas você vai pôr depois, não? Cara, o trabalho está no AVA. Não. Essa matéria, na verdade, é um complemento, é um plus, é uma coisa que eu quis dar mais para vocês hoje. Entendeu? Tá? Eu até posso depois mandar alguma coisa desse material, mas isso é depois, para o representante distribui para vocês. Eu não vou cobrar isso aqui em prova, tá? Isso que eu passei aqui, eu falei do balanço financeiro, patrimonial e do balanço. Ah, entendi. Isso aqui eu não vou cobrar em prova, não. Isso aqui é mais para complementar o assunto. O que eu vou cobrar em prova? Tudo aquilo que a gente tratou, até eu ainda vou olhar direitinho, mas o que a gente produziu depois da B1. Então, essa questão de balanço aqui, fique tranquilo. O coronel Ivan Júnior chegou a pedir a exoneração do cargo, mas o governo confirmou a permanência dele. A inauguração do hospital no atendimento, mas a unidade de saúde já teve a sua abertura adiada. Agora que eu ia pegar a notícia toda, você cortou aí o microfone, Jussara. Vamos lá, gente. Oi, professor. Na hora que eu ia pegar o resto da notícia que estava dando aí na TV, você cortou o som. Ah! E aí, gente? Vamos perguntar. Vamos perguntar um pouquinho. Tá? Apesar que, né, na semana que vem, né, eu espero já estar com as provas elaboradas, tudo direitinho, né? E aí eu vou colocar a provita do lado aqui e vou trabalhar o conteúdo da prova com vocês. Então a gente vai fazer a revisão, tá? Mais do que a gente falou hoje, né? Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem perguntar que a gente está aqui para isso. Depois eu baixo essa aula que ela está gravando, né?
eu levo essa aula gravada. Primeiro eu tenho que baixar da Microsoft, que ele manda para mim, aí eu recebo, eu levo ela para uma pasta, aí eu subo essa aula lá para o YouTube grava essa aula lá, o YouTube processa essa aula, aí depois eu levo o link lá pro AVA, aí vocês têm à disposição lá no AVA. Se bem que tem à disposição também no YouTube, só que vocês entrarem no YouTube para procurar a aula, vocês vão ter que procurar o vídeo pela data dele lá. Eu devo ter mais de 30 aulas gravadas lá no YouTube, tem muita coisa produzida lá. Então tem orçamento público, tem gestão de projetos, tem comportamento organizacional, história da psicologia, tem bastante vídeo de aula lá, bastante coisa que foi produzida. E vai ficar para a posteridade, né? Se amanhã eu bater as botas, né? As minhas aulas estão lá no YouTube para quem quiser assistir. Então é a possibilidade. Tanto é que quando eu posto o link da aula lá no AVA, eu estou postando o link convertido e estou postando o link puro do YouTube. Tá? Porque tem gente que prefere pegar o link do YouTube direto no YouTube para ver. Então, eu ponho os dois. Só que de contabilidade e orçamento público só tem a turma de vocês. A turma de gestão de projetos, eu tenho, na verdade, 3 turmas. Eu tenho uma turma de terça-noite, uma turma de quinta de manhã e uma turma de RH de sexta-feira à noite. São 3 turmas. Então, são 3 aulas do mesmo assunto de gestão de projetos, né? Com a diferença. Dificilmente uma aula sai igual a outra. E comportamento organizacional, que também é legal. História da psicologia, também é uma disciplina que eu gosto muito. Já tá aí. Vamos lá, gente. Ninguém vai perguntar nada? Ninguém quer saber? Eu vou parar a gravação, mas eu estou online, tá? Eu permaneço online.